gente, tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio no nosso podcast Direito Delas. E a nossa convidada de hoje é a doutora Eduarda Reuter Pauliello. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário. Seja bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada, meninas. A honra é minha estar aqui presente hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida, da minha história profissional com vocês e também parabenizá-las, né? Esse canal aberto, onde as mulheres têm voz e podem falar e a gente estabelecer essa troca tão bacana. A gente que te agradece a presença aqui e a gente chamou a Eduarda e apesar da brilhante jornada que ela tem no direito, ela veio contar uma história muito pessoal dela, da Super Maria, filha dela maravilhosa. E, Eduarda, conta um pouquinho pra gente como que foi o contexto, como que você estava na sua profissão quando a Maria chegou na sua vida. Ah, legal. Então, eu me formei em Direito em 2009 na FTV e aí, logo então, fiz uma pós-graduação em Direito Público, onde imaginava que eu ia seguir a carreira no concurso público e aí aquilo logo se mostrou inadequado para o que eu pensava. E fui convidada por um grande professor meu a fazer parte de uma banca de advocacia, um dos maiores escritórios do Brasil à época. E aí entrei de cabeça num ritmo absolutamente louco de trabalho, onde a gente atendia as maiores empresas do Brasil, aqui no Espírito Santo também. E viajando, enfim, onde eu peguei realmente gosto pela advocacia, aprendi a trabalhar como advogada, conheci muito do mundo corporativo, me apaixonei por ele. E, assim, uma dedicação muito, muito grande, né, pessoal, sua atenção fica totalmente focada para isso. E aí, logo depois de um tempo, nesse escritório, a gente resolveu abrir um escritório próprio, né? Eu e esse colega advogado que até então tinha me convidado para participar desse escritório. E aí eu estava, assim, 100% focada em alavancar o nosso próprio escritório, levando em consideração todo aquele trabalho que a gente já tinha feito nesse escritório, dessa filial de São Paulo, que a gente atuava aqui. E aí, assim, a minha vida profissional estava muito consolidada para a área da advocacia e com uma dedicação exclusiva para isso. E ser mãe não fazia parte do meu plano inicial para aquele momento de vida, né? Eu casei em 2015 e eu e meu marido, a gente tinha um trato de esperar um pouco, né? Até porque a gente queria curtir muito essa fase, né, de início de casamento e sempre gostamos muito da nossa liberdade de viajar, não só trabalho, mas também pessoalmente, né? E aí, enfim, não tínhamos isso planejado para acontecer tão cedo. Mas a vida vai nos levando, de repente, para caminhos que nem sempre a gente tem muito controle sobre eles, né? E aí, em 2017, finalzinho do ano, também no ritmo de trabalho muito acelerado, onde eu já estava com projetos específicos na área de direito imobiliário, me descobri grávida. E aí, meu mundo deu uma congelada em alguns minutos, assim, quando eu fiz o teste, deu positivo, eu fiz o segundo teste, o terceiro teste, e meu marido falou, olha só... Não vai mudar não o resultado, mudar, né? É exatamente isso, você tá grávida. E ele estava muito feliz, ele ficou muito feliz, e eu fiquei naquele né? Aquela, meu Deus, e aí, né? Não tava planejando, e a gente tem mania de planejar, né? De tentar ter o controle da situação. A gente acha que tem controle, né? Exatamente. E aí ele, nossa, vai vir a nossa Maria. Eu falei, calma! Maria? Como assim? Acabei de descobrir que eu tô grávida, eu preciso de um tempo para as coisas se acomodarem na minha cabeça. E, enfim, até a ficha cair demorou um pouquinho. E aí ele tinha sempre antes mesmo da gente fazer o teste para saber se era menino ou menina, ele já falava que seria uma menina que se chamaria Maria. Eu falei, tudo bem, então vamos ver. E aí fizemos os exames, né, normal. Aí depois que a ficha caiu, eu entrei naquele roteirinho básico da grávida, né, vai fazer enxoval e não sei o quê. E aí fui para Miami, fiz enxoval da Maria e no dia que a gente voltou de viagem, eu estava no segundo trimestre, entrando no segundo, com 22 semanas e fui fazer o morfológico, né, que é aquele exame que tem uma visão um pouco mais aprofundada da formação do bebê e tudo mais. Fui lá, tinha acabado de chegar de viagem, totalmente caindo de paraquedas. Deitei na maca, o médico começou a fazer o exame. Tá tudo bem, cabecinha, e vai passando, né? Não sei se você é mãe, você já teve essa experiência. E aí, num dado momento do exame, a sala ficou em silêncio, assim. Eu falei, tá tudo bem? Tá tudo bem, tô tentando ver aqui, às vezes o bebê tá numa posição que não tá muito legal, né? Enfim. Silêncio novamente. Que aquela angústia foi começando a crescer dentro de mim, meu marido ansioso do meu lado. Mas, doutor, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver os pezinhos da bebê. Aí eu falei, não tá conseguindo ver porque ela tá sentada?
Pode ser que seja a posição. Faz o seguinte, mãe, dá uma volta no corredor e tal, toma um café. Você chegou de viagem, né? Pode estar cansada e tudo mais. Mas aquilo ali eu já fiquei sem chão, assim. Já falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Você sentiu que tinha alguma coisa já, né? Por sentir, desde que eu engravidei, como eu comentei com vocês, eu não tava preparada, a gente já fica com um sentimento estranho, assim. Mas, assim, deixei aquilo guardadinho na caixinha. Só que quando a gente fez esse exame, aquilo voltou, assim, muito forte. E aí, enfim, a gente foi, andou e tal, voltou de novo e fez novamente o exame. Ele, com muita cautela, falou, olha, realmente não consegui ver. Ela tem, provavelmente, uma malformação. E cravou o diagnóstico, assim, hemimelia fibular bilateral. E dali eu não consegui ouvir mais nada, assim. Parecia um grande eco de vozes e uma sala escura e fria, né? Ultrassom, e eu só tremia, só queria colocar minha roupa de volta e sumir dali. Enfim. E aí foi nesse momento que a gente descobriu o diagnóstico dela, que é um diagnóstico ultra raro, não é nem raro, é ultra raro. Nas 2 pernas, então, é 1 em 1 milhão, né? Então, eu falo que a gente ganhou na loteria. E aí, enfim, descobrimos nesse exame que ela nasceria com as perninhas um pouco mais curtas, sem a fíbula nas 2 pernas, ou com pouca constituição de fíbula nas 2 pernas. Em razão disso, os pezinhos nasceriam bem mal formados, né? Eles chamam de dedos... Tem um nome específico lá. São dedos que não chegam a ser formadinhos, então, como se fossem dedos... Enfim. E aí, o que a gente fez com isso, né? Depois dessa bomba, eu entrei num luto na gravidez, assim, da 22ª semana até mais ou menos a 30ª semana. Eu não conseguia, por mais que eu me esforçasse, não conseguia criar vínculo afetivo nenhum com ela, assim. Eu tive uma rejeição ao diagnóstico, a princípio. E não rejeição de não aceitar, mas uma rejeição de vínculo mesmo, sabe? Porque, né, o que eu fiz que originou isso, né? A primeira pergunta que eu me fiz. Mas você acha que tinha um vínculo, foi rompido? Então, tinha, né? Do positivo até a 22ª semana, eu comecei a criar o vínculo, né? Conversava com ela, o Marcos, que é meu marido. A gente sempre teve esse hábito de conversar com a barriga e tudo mais. Quando fomos fazer um enxoval, assim, a gente já tava com o sonho do quartinho, tudo na nossa cabeça. E no enxoval, contei pra vocês, eu não comprei um sapato no enxoval. Eu comprei de tudo, absolutamente de tudo, e eu não comprei um sapato no enxoval. Eu fiquei arrepiada quando você contou e ficou arrepiada agora de novo. É impressionante. E teve, né? uma outra coincidência que eu chamo de coincidência, mas são os encontros na vida, né? Quando a gente estava voltando, no dia mesmo da volta, chegando no aeroporto, a gente viu uma pessoa com os 4 membros amputados com próteses carregando a sua mala sozinha. Eu não sabia, eu não tinha feito a ultrassom ainda, né? Eu fiz a ultrassom quando eu cheguei no Brasil, isso era nos Estados Unidos, no aeroporto. E aí eu olhei para aquilo, eu fiquei impressionada, falei, nossa, deve ser um veterano de guerra, olha a gente, né? Eu não fui lá falar com ele. Eu simplesmente olhei e admirei positivamente, minha família, meu marido, meus pais estavam comigo. Nossa, olha só, o cara com os braços amputados, com as pernas amputadas, protetizado, nos 4 membros, carregando a própria mala, sem ninguém ajudando. Putz, que fantástico. Cheguei no Brasil, tive esse diagnóstico. E aí fiquei esse tempo todo maturando, né, esse diagnóstico na minha cabeça. O que era, efetivamente? Li artigos científicos, né? Outro dia eu li um texto que, enquanto as mães discutiam roupinha dos bebês, eu lia artigos científicos sobre a patologia da minha filha. Que ela ia nascer com uma condição que eu tinha que me preparar minimamente para entender o que seria aquilo, né? E também comentei com vocês anteriormente, eu sou uma pessoa curiosa, assim, a dúvida me move. Então, ter algo que eu não conhecia, enquanto eu não tinha domínio sobre aquilo me inquietava. Então, essa rejeição era mais em razão do desconhecido mesmo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Claro. Aquilo tinha um tamanho enorme na minha cabeça. E tem aí o luto pelo filho que a gente idealiza, né? O luto do filho perfeito. E eu me permiti, ao longo desse processo, me entregar a esse luto. Sim. Né? O Marcos, meu marido, ele teve uma forma muito diferente de viver o luto dele, diferente da minha, mas absolutamente respeitosa. E passei por todas as etapas, né, desse luto. E só conseguia ver tudo escuro, tudo preto. Tive uma ruptura muito grande, sabe? Mas depois que eu comecei a me apropriar do diagnóstico e muita terapia, e, enfim, o acolhimento da minha família, do meu marido,
consegui olhar para cima dos meus amigos, né? Consegui olhar para cima e entender que ela ia nascer e que ela não era só um pé mal formado, né? Que ela seria um ser humano e que eu teria amor por ela da mesma forma. Eu precisava criar esse vínculo com ela. Eu desejava, não precisava, eu desejava recriar esse vínculo com ela novamente. E depois que eu compreendi a condição física e o diagnóstico em si, eu parei de me questionar sobre ele e comecei a compartimentar o que eu ia viver. Você se reconectou. Me reconectei com ela e curti a gravidez. Da 30ª semana pra cima. E como é importante você ter vivido o luto, né? Porque talvez essa reconexão fosse muito mais frágil se você tivesse simplesmente falado, não, tá tudo bem, não foi nada. Não, você viveu o que precisava viver. E aí, quando você estava pronta, você conseguiu fazer essa reconexão. Se ela não tivesse vivido, talvez ela viveria esse luto depois do nascimento, né? Ou então isso se prolongasse por sabe lá quanto tempo, Exato. né? O que eu achei bacana que você falou, até quando a gente conversou previamente, foi que ela não é só um pé, né? Então, realmente, né, os pés, no caso, tem um todo. A Maria, ela é toda perfeita, né? Dentro do jeito dela. Do jeito dela, né? E ela é um ser humano, é uma pessoa, tem características, personalidade. Ela não tem o pé, mas tem a mão e etc, né? Ela tem toda uma formação que é tão importante quanto a ausência dos pés dela, né? Exatamente. E quando a gente olha para a deficiência, e o conceito até jurídico, né? Vamos colocar assim, já que a gente está nesse contexto que permeia muito, é justamente isso, olhar a pessoa com deficiência para além da deficiência dela. Só que quando eu recebi esse diagnóstico, antes de vê-la, eu não conseguia me apropriar disso. E eu precisei olhar para ela, eu precisei desse tempo de maturação, estabelecer essa conexão com ela em vida, para eu entender isso. E hoje ela me mostra isso diariamente, que a deficiência dela é uma característica dela, não é a principal. Em momentos da nossa vida, por exemplo, como eu contei para vocês agora, que ela está trocando de prótese, enfim, é um momento muito intenso emocionalmente para ela. Ela tem 3 anos, é uma criança muito pequena, quase um bebê, né? Esse assunto ele fica 24 horas na minha cabeça, e no do meu marido, da minha família, todo mundo na expectativa, ela vai usar, ela vai andar. Mas quando tá tudo ok, né? Quando ela já está acostumada, a gente nem lembra que ela tem. Porque a inclusão verdadeira, né, da pessoa com deficiência é você conseguir dar ferramentas a ela para que ela consiga se inserir no contexto onde a deficiência dela não seja o ator principal. Sim. Né? Não seja o protagonista. Então, a minha ideia com a Maria, né, como mãe, e o Marcos como pai, é passar para ela isso, que a deficiência dela é uma característica, não é a principal característica dela, empoderá-la a respeito disso, para que ela consiga ter autoconfiança de desenvolver outras habilidades em torno da deficiência dela também, eventualmente vai acontecer, mas também fora, né? E eu acho que esse processo do luto, ele foi muito importante para que eu estivesse bem reconstruída emocionalmente, para quando ela nasceu, eu passei pelo puerpério, igualzinho todo mundo passa, com altos e baixos e tudo mais, na fase de definição do que fazer, de diagnóstico também foi uma fase difícil, né? De tratamento, na verdade, de definir pela amputação, que também foi uma decisão que a gente teve que tomar com ela ainda muito pequenininha. A gente amputou, resolveu fazer a cirurgia quando ela tinha 1 ano e 2, justamente para que ela pudesse ser protetizada no tempo dos marcos esperados, né? Que até 1 ano e 6 a criança é esperado que a criança ande. E então, aí... você quer explicar um pouco sobre isso, essa questão da decisão, da amputação? Claro, né? Para as pessoas entenderem por que amputou. Por que eu amputei a Maria, né? Sim. Isso. A Maria, ela nasceu, como eu comentei aqui, ela nasceu com os 2 pezinhos bem mal formados. Um pezinho tinha 2 dedinhos, bem primitivos, a palavra era essa que eu estava querendo lembrar, primitivos, e o outro era um dedinho muito pequenininho. E os pezinhos em formato assim, que eles chamam de pé equino, porque o tornozelo dela não se formou. E aí, eu tinha 2 caminhos, né? Nós tínhamos 2 caminhos na família. Ou a gente seguiria pela reconstrução ou pela amputação. A reconstrução seria colocar o pezinho dela, plantar, e fazer depois alongamento ósseo nas perninhas para que ela tivesse uma altura compatível com o restante dos ossos dela. Isso a gente foi no centro aqui no Brasil e pesquisou no centro americano. Seriam aproximadamente 8 cirurgias que ela teria que fazer ao longo dessa primeira infância, né? Desse primeiro estirão, né? Que a criança de altura. E aí usar aquelas gaiolas de fixador externo e tudo mais. E a segunda opção foi a amputação,
que é a amputação, que foi a nossa escolha. É uma escolha difícil, mas uma escolha que a gente estudou muito e entendeu que seria a melhor forma de dar a ela aquilo que naturalmente ela não teria. Porque com a reconstrução, possivelmente ela teria uma interrupção escolar muito maior, se ausentando da escola para fazer cirurgias e possivelmente teria que usar uma órtese também para poder ajudá-la a fazer os movimentos. E não poderia fazer alguns movimentos, né, com autonomia. E ainda teria uns riscos provenientes de tantas cirurgias, Exatamente. né? E nenhuma garantia de que ia funcionar. De que né? a função ia ser recuperada como a gente esperava. Ao passo que com a amputação, a gente fez uma cirurgia com 1 ano e 2. Possivelmente haverão outras, mas muito mais espaçadas, né? Porque a criança acaba crescendo, e, enfim, tem umas outras questões. E tem as questões das próteses, né? Que troca-se também, de tempos em tempos. E a gente pesou na balança o que a gente entendia que seria melhor para o que a gente desejava para nossa filha. Uma decisão muito difícil, que eu achei que eu não ia ter certeza dela nunca. Eu também trabalhei isso na terapia. Eu achei muito bonito como você trabalhou, você ter que tomar essa decisão. Você conta um pouquinho, que você falou, eu vou ter que tomar uma decisão por ela. Isso me perturbava um pouco, né? Depois que a gente passou pela primeira fase, né? Até 6 meses eu não me dei o luxo de não pensar lia muito sobre, mas assim, não queria decidir nada. Quando ela começou a introdução alimentar, que ela já estava um pouquinho maior, eu comecei a pesquisar. E aí tratei isso na terapia. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou estar pronta para tomar essa decisão. Aí a minha terapeuta falou, olha, mães tomam decisões por seus filhos o tempo inteiro. Você vai tomá-las até 18 anos no mínimo. Se dá vacina, se não dá, se põe na escola tal ou Y. Claro que uma amputação, a retirada de um membro soa muito... Nós somos brasileiros, latino-americanos, temos o sangue quente. Se você pesquisar as amputações no Brasil, elas não são eletivas como a minha, da minha filha. Elas são ou traumáticas ou por questões, enfim, de doenças. E eu escolhi amputar a perna da minha filha porque eu entendi que aquilo ia ser melhor para ela. Mas a decisão de ter que tomar por ela me pesou muito para mim. E aí é definitivo, né? É uma coisa que eu não ia ter como voltar atrás. Mas é o mesmo que você falou. Na verdade, a gente não tem como voltar atrás em nenhuma decisão que a gente tomou para os nossos vacina, filhos. Não pode, né? não Aí na escola, né? mãe, eu odiava aquela escola. Assim, Já estudou, já no final das contas, a gente também vai tomando as decisões, né, por eles. É porque a gente for pensar em membro como algo que não tem como, né? Reconstruir já não ia poder mais. Exato. Como algo mais definitivo, mas igual a Thaís falou, tudo que vocês decidirem é definitivo. Exatamente. Né? De certa forma, você está decidindo para o resto da vida de pontos na infância que nunca vão alterar. Aí, uma coisa incrível que aconteceu comigo também, e aí eu vou voltar lá atrás, depois do exemplo que eu falei do menino que tinha os 4 membros amputados. Quando a Maria deu o primeiro passo, no dia 31 de março de 2020, com a prótese, eu senti uma paz tão grande que eu juro pra vocês que eu falei assim, eu posso até morrer. Porque me deu uma paz no coração e daquela decisão lá de trás, daquela dúvida que eu tinha, que se algum dia eu ia me arrepender dessa decisão, naquele dia eu tive uma paz tão grande que eu tive essa sensação, eu verbalizei isso, eu falei, eu poderia até morrer. Ela deu o primeiro passo e a vida dela vai fluir, ela vai voar. Como e ela se tivesse dever cumprido, né? Exatamente. Você fez a sua parte Exatamente. da melhor forma, né? Exatamente. Você queria. E mais um indício de que a gente realmente tinha tomado a melhor decisão, embora difícil, foi quando eu procurei essa pessoa na internet. Eu não sosseguei enquanto eu não encontrei essa pessoa. Sério? Que máximo. E ele é brasileiro. Né? E ele é brasileiro, ele morava lá. Ele é brasileiro e hoje ele é dono da clínica de próteses que a Maria faz as próteses. Mentira! Gente, eu tô Agora toda arrepiada. O Pedro Pimenta, ele teve meningite aos 18 anos e perdeu os 4 membros. A história dele é linda, ele escreveu um livro. Nada a ver com guerra, né? Nada a ver com guerra. E ele, de fato, morava nos Estados Unidos porque ele era coaching de reabilitação. Ele trabalhava lá, reabilitando crianças. Olha... Gente. É muito louco, né? Não, gente... Isso tudo sem ela saber do diagnóstico. Sem né? eu saber do diagnóstico. É e eu só muito sosseguei o meu coração o dia que eu encontrei ele no Instagram, fuçando, encontrei, pá. Mandei mensagem pra ele, ele me respondeu prontamente, acalmou meu coração. Ele falou, a decisão que vocês tomaram é a melhor decisão, seja ela qual for. E o médico da Maria, quando a gente foi dizer pra ele que ele deu essas 2 opções, ele falou, a decisão é a melhor, porque vocês estão tomando. O amor de vocês
jamais, ela pode questionar algumas coisas na vida dela, como ela vai questionar tudo, mas o amor de vocês, não. Com certeza. E aí, enfim, eu fiquei muito em paz com a minha decisão. E aí, hoje, eu tenho o privilégio de reabilitar minha filha com o Pedro. Eu encontrei lá no aeroporto e tinha criado uma história sem mesmo saber que na minha barriga eu estava carregando uma pessoa que possivelmente ia precisar. Uau. Não, é muito incrível, gente. Fora, né, do comum, assim. Mas sabia, você contou, eu lembrei, quando eu tava esperando o Miguel, quando a Malu nasceu, minha primeira filha, eu comecei a seguir uma menina no Instagram que é dos Estados Unidos, não sei como ela apareceu pra mim, e que ela tinha perdido o primeiro neném dela. Ele nasceu natimorto. E eu não sei porquê, eu me conectei muito com a história dela, e eu fiquei seguindo ela há anos. E eu tive o Miguel 3 anos e meio depois da Malu nascer, e aí o Miguel nasceu, o Miguel faleceu depois de nascer, e aí um dia apareceu a postagem dela, e assim, sabe, me fez sentido. Eu falei, gente, eu acompanhei tudo do luto dela. Eu acompanhei a forma bonita como ela levou o luto dela. E aí me fez sentido, assim. Sem saber que você ia viver, né? Sem saber. E aí, Óbvio. e me ajudou muito. Ter acompanhado a história dela me ajudou. Eu mandei mensagens pra ela, ela me respondeu. E aí você contou agora como são as coisas. A gente se conecta com umas pessoas e a gente não entende ali na hora, né? E você contando isso só reflete o que eu penso muito sobre o Instagram da Maria, né? Vocês me encontraram através do Instagram da Maria, Sim. né? A Super Maria. Eu fiquei um pouco reticente, né, no começo de colocá-la na rede social, ainda quando o Instagram era meu. Por uma questão de exposição, eu ainda queria estar um pouco mais, com isso mais bem elaborado dentro de mim, antes de abrir o meu Instagram e de falar sobre, né? Mas eu usei o Instagram como ferramenta de busca. Eu busquei o Pedro incessantemente no Instagram. E depois eu comecei a buscar mães que tinham histórias semelhantes às minhas. E, poxa, elas me ajudaram tanto, com informação, com, sabe, o dia a dia, o que esperar. Quando você tá grávida, então, nossa, isso faz uma diferença danada, porque você não sabe o que vai te esperar lá fora, né? Sim. E aí, depois que as coisas já estavam mais calmas e que a gente já tinha definido pela amputação, eu troquei o Instagram, criei, né, da Super Maria. Na verdade, quando a gente já estava até reabilitando a Maria. Mas comecei a falar sobre, ainda no meu Instagram, sobre o meu processo e tudo mais, o que eu passei. E a minha intenção era ser para o meu público, né? Para as pessoas que me seguiam. E um pouquinho do que eu absorvi, porque eu absorvi muito dessas mães, dessas histórias. E isso me preencheu profundamente. Então, o Instagram da Maria hoje é um Instagram onde eu e o Marcos, a gente ajuda muitas pessoas. Do Brasil, fora do Brasil, já ajudei gente da Alemanha. Enfim... Nessa troca mesmo, Claro. De tratamento, onde fazer, como conseguir informação, quais são os centros de referência no Brasil, fora do Brasil. E é uma troca muito bacana, assim. E isso que você falou, para mim faz todo sentido, essas conexões. Às vezes a gente é conexão para o outro, mesmo sem saber, né? Mesmo sem saber. E é muito importante, né? Ter uma referência, é isso. E é muito bonito quando alguém fala como você... abertamente do que aconteceu, inclusive das partes em que as pessoas consideram ruins. Ai, não senti luto, não senti dúvida. Não, caramba, foi um choque pra mim, né? E é óbvio, porque isso faz parte da vida. A gente tem que começar a falar mais desses sentimentos que todos nós temos. Eu acho que o Instagram faz esse papel muito importante mesmo, porque a partir do momento que você pôde procurar pessoas, as pessoas também te procuraram. E aí vocês criam uma rede de pessoas que estão passando pela mesma situação, mãe, pais, familiares. Isso traz conforto, traz conhecimento, né? Vocês devem ter muita troca, assim, do que fazer, o melhor centro, né? Sim. Buscar o melhor pro filho. Eu acho isso genial, sempre. E expor uma fraqueza numa rede social, onde a maioria das pessoas, querendo ou não, tá ali mostrando o que é melhor de si. E quando você tá ali mostrando uma verdade, eu falo fraqueza porque nesse processo todo teve dias que eu tava destruída e eu falei sobre isso, enfim, dias que não foram tão legais com a Maria, né? Dela mesmo, de como ela se percebeu dentro do processo, enfim. Eu faço questão, claro que a gente não consegue colocar tudo, porque ela tem 3 anos, ela demanda muito de mim, eu quero estar por ela na vida real ali, né? E eu não tenho ajuda de marketing, nada, sou eu mesma. Mas... ter mostrar esse lado humano, né? Sim. Desse sentimento, de se permitir mostrar um sentimento que, poxa, talvez não seja tão legal naquele momento, mas, né, a gente também mostra a parte leve. Eu sempre tento me manter otimista. Eu sou uma pessoa de natureza muito otimista, sou pisciana, embora não seja muito mística, mas eu acho que isso me ajuda a levar um pouco com mais leveza.
Não que eu não sinta o peso, assim, os processos eu sinto eles, eu sou muito emocional também, muito emotiva, mas esse meu lado otimista acaba que as pessoas vêm com um retorno, poxa, mas você transforma tudo como se fosse tudo tão leve. Eu tento criar memórias afetivas na Maria em tudo que a gente faz. Claro. Porque a jornada dela já é uma jornada diferente das outras crianças, né? Ela já tem que ter um tempo muito maior dedicado à deficiência dela que as crianças que estão no curso regular, né? Vamos colocar assim. Eu não gosto muito dessas caixinhas de bandeiras, né? Eu me considero uma mãe atípica porque eu tenho uma criança que tem uma característica que diferente das demais. Respeito muito as mães que levantam a bandeira e que estão ali por isso, mas eu não me sinto nem autorizada a fazer porque, como eu falei para vocês, depois que a deficiência da Maria foi controlada, digamos assim, né, com a prótese, e que ela e o meu marido me ajudou muito a ver isso, assim, amor, quando ela tá com a prótese, ela faz tudo. Então ela tá incluída. A luta da inclusão, ela é absolutamente legítima. Sim. Mas eu acho que a luta pela inclusão tem que ser essa, a luta da inclusão das pessoas que querem colocar os seus filhos, né, os seus, falando de criança, não tenho essa intenção de ter essa bandeira, mas porque eu não me sinto legitimada a fazê-lo. Acho que tem outras pessoas que fazem isso melhor do que eu. Então eu tento mostrar o meu dia a dia com a Maria. E sabe uma coisa muito bonita que você contou pra gente também? É a forma como você fala com a Maria, que você conversa com ela abertamente de uma forma, né, assim, como a gente deveria conversar com todas as crianças, porque eles são capazes de nos entender, assim, e como as reações dela sempre surpreendem, assim, positivamente. Ah, com certeza. Minha mãe até fala, gente, vocês às vezes estão dando palestra pra Maria, seja mais... Porque a gente explica tudo pra ela, desde o começo. Minha filha, assim, assim, assado, você vai fazer assim, assim, assim. Ela vai compreendendo. Ela vai compreendendo. Contei pra vocês que com um ano, ela me questionou abertamente por que ela não tinha pé humano. Que ela viu uma foto dela, do batizado dela, e ela tinha 1 ano, exatamente 1 ano. Mamãe, aqui, pé humano. Aí eu aponto pros cotinhos dela, falei, fiquei assim no AL, liguei pra terapeuta, o que eu falo? O que eu respondo, né? Com uma criança com 1 ano. Aí ela falou, o que veio na sua mente? Eu falei, que a gente precisou fazer uma cirurgia, ela transformar. Que a cirurgia ela não vai... Tá. Vocês precisaram transformar os pezinhos que ela nasceu nos pezinhos que ela tem hoje, que são os cotinhos, que a gente chama de cotinho. Que são os cotos dela, cotinhos. Pra colocar na prótese, ela conseguir andar. E se hoje vocês encontrarem com ela e ela tiver num dia que ela tá afim de falar sobre isso, ela vai falar. Você vai perguntar pra mim, provavelmente, eu vou falar, Maria fala, filha, o que aconteceu com seus pezinhos? Aí ela conta. Eu nasci com um pezinho muito pequenininho e a mamãe e o papai transformaram eles para caber na prótese. Ai, que linda. E aí, assim, ela vai se resolvendo. A gente tenta empoderar ela para que ela se autorresolva, né? Nem sempre ela vai estar afim de falar sobre isso. E essa abordagem também, sempre respeitosa, é super bem-vinda. Sim. Né? É uma questão que também me perguntam muito no Instagram. Como falar com as crianças menores, se olhar na rua. Tratar com a maior naturalidade possível. Primeiro, uma criança linda, feliz, incrível, alegre e que tem uma deficiência. E perguntar para ela o que aconteceu. E de forma respeitosa, as coisas vão fluindo. E é incrível como as crianças, principalmente, se bem conduzidas pelos adultos, elas vão ficar ali olhando, sei lá, uns 10 segundos no máximo, vão querer encostar para ver do que é, né? Criança curiosa, eu acho isso o máximo. E depois aquilo vai viver de uma forma... Os amiguinhos da turma dela, um chama de pé de madeira, o outro chama de pé de robô, de uma forma... Eles naturalizam muito mais do que os adultos, do que os adultos. Mais. E os pais, no grupo de pais, no primeiro momento. E aí, como que a gente trata? E a gente conversou abertamente. Da mesma forma como a gente fala com ela, a gente conversou com os pais. E então, assim, não tivemos ainda nenhuma situação de uma discriminação ou um bullying, efetivamente. Uma criança ou outra mais velha, enfim, que tem uma história que a gente vê que tem um sofrimento ali que, né, mal resolvido. Sim. Mas, tirando isso, a gente encara numa boa. E a Maria, ela fala por ela mesma. Nunca tivemos tati-bitate com ela. Sempre na linguagem infantil, mas sem infantilizar a coisa. Sim, sim. Que eu acho que a gente teve um retorno dela muito positivo nesse sentido. Assim. Ela sabe como ela nasceu, o que aconteceu depois. Sobre a prótese, ela tem agora adotado a seguinte linha, que ela é livre. O corpo é dela. Tá certa. A prótese é dela. E ela vai usar quando ela quiser. É isso mesmo. Eu falo, Marcos, a gente criou um nosso. Mas assim, super orgulhosa. Porque é
Ela tá discurso... sendo ela quer ser ela. Exato, e é o discurso que eu falo é pra ela isso. desde a barriga, assim. Minha filha, você é você, não importa o quê. Mas eu falo pra ela, sua melhor versão é com prótese. Por quê? Por nada, porque você Pela vai conseguir independência. fazer o que você quiser sem a mamãe e Sim. sem o papai. E como eu vejo que ela é muito proativa, muito independente, dona de si, esse processo vai chegar. A gente fica ansioso, rói todas as unhas, fica muito... Porque, assim, o adulto, ele quer tudo pra ontem, né? É. Mas a gente tem que respeitar o tempo 30 deles minutos. e, enfim... Sim. Eu fico muito feliz que ela tenha absorvido já com 3 aninhos essa personalidade tão forte. Ah, é maravilhoso, é muito fofo ver ela lá no Instagram. Eu te agradeço muito por vir aqui compartilhar essa história com a gente. É muito inspiradora a forma como vocês levam a vida. E dá pra ver tudo refletido na alegria da Maria, em como ela exala esse amor que vocês dão pra ela, com certeza, o tempo inteiro. A gente agradece, Eduardo, a sua participação, por trazer essa história bacana de vida profissional. E a gente, né, espera que vocês tenham gostado, possam compartilhar esse episódio, conversar. A Eduarda está à disposição também pelo Instagram dela ou da própria Super Maria, né? Isso. A gente vai deixar disponibilizado. E a gente fica aqui à disposição para que vocês curtam, né, compartilhem o nosso episódio. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, eu agradeço bastante. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchau, obrigada.